Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo 32. Esse salmo diz assim: Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Com efeito, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres canto de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos os que sois retos de coração. Amém. Meus amados, hoje eu vou adotar um método chamado Lectio Continua. O método Lectio Continua foi usado mormente pelos reformadores, que é pegar o texto e examinar o texto sem preocupação de divisão homilética, versículo por versículo. Esse é um dos 3 textos que Davi apresenta para expressar a dramática experiência que viveu de um pecado grave que praticamente ameaçou arruinar sua vida. Davi foi um homem de muitas experiências vitoriosas. Davi, para proteger as ovelhas de seu pai, enfrentou um leão e o matou. Enfrentou um urso e o matou. Na sua juventude, mesmo depois de ter sido ungido rei de Israel, mas ainda não tendo tomado posse, vence um gigante que ameaçava o seu povo há 40 dias. Ele foi um guerreiro, o homem da espada, que fez sucumbir aos seus pés os inimigos mais terríveis e perigosos que ameaçavam a sua nação. Ele assumiu o trono de Israel e foi, ao longo de toda a história, o maior rei de Israel. Um homem que experimentou vitórias consagradoras. Um homem piedoso, temente a Deus, mas que num dado momento da sua vida resvalou os pés. O seu exército estava numa batalha contra os amonitas. Por ser um homem de guerra, ele costumava acompanhar os seus soldados. Mas naquela ocasião ele não o fez. Ele ficou no palácio. E a Bíblia diz que já era tarde do dia, e ele levanta-se do seu leito, que não era comum para um rei, sem sono, sem atividade, no ócio improdutivo. Ele começa a passear pelo seu palácio. E dali, de uma localização privilegiada, como que num mirante, ele olha e vê uma mulher tomando banho, com a janela aberta. E ele é fisgado pelo desejo. Ele é fisgado por uma paixão carnal. Mas não fica só no olhar. Ele manda alguém buscar a identidade dessa mulher. E quando retornam, Deus coloca um outdoor diante dele. Deus acende todas as luzes vermelhas diante dos olhos dele. E a informação é: essa mulher é casada. E o marido dessa mulher é um dos teus valentes. O marido dessa mulher está defendendo a bandeira de Israel. O marido dessa mulher está na guerra. Mas Davi não retrocedeu. Deu mais um passo na direção da tentação. E mandou buscá-la. Certamente a seduziu. A Bíblia nos silencia que tipo de sedução, que tipo de proposta ele fez àquela mulher. Aquela foi uma noite de volúpia, de prazer carnal, de paixão inflamada, de pecado aos olhos de Deus. O dia amanheceu, ela tomou o seu banho, retornou para sua casa, e talvez entre ambos ficou um acordo. Foi só uma aventura. Está tudo acabado. Valeu a noite.
E a mulher retorna para sua casa, e no silêncio do coração do rei há uma guerra, há um peso, há uma angústia. E a única palavra registrada por essa mulher, chamada de Batseba, é comunicar a Davi: eu estou grávida. O mundo desabou sobre a sua cabeça, porque o marido dessa mulher não está em casa. O marido dessa mulher não tem data para voltar. O aceso da batalha está travada no campo de guerra. Então Davi, na sua engenhosidade mental, bola um plano para se livrar das consequências do seu pecado. Manda um comunicado a Joabe, comandante das tropas, a enviar Urias, o marido de Batseba. E quando Urias chega, ele cumula Urias de presentes, o recebe regiamente e o envia para sua casa. Na expectativa de que Urias voltasse para casa, obviamente coabitando com a sua mulher, livrasse a pele dele do seu pecado. Mas ele não contava nem com a nobreza de Urias, nem com a providência divina. Urias não foi para casa. O plano ficou frustrado. Então ele parte para uma segunda alternativa. Ele dá um banquete. Convida Urias para vir ao palácio, para um jantar de gala, de homenagem ao seu batalhador, seu homem de guerra, seu homem de confiança. Embebeda-o nesse jantar, na expectativa de que ele voltasse para casa. E ainda que não coabitasse com a sua mulher, não teria memória tão lúcida para saber se houve ou não alguma intimidade conjugal. E diz a Bíblia que Urias não volta para casa e dorme nas escadarias do palácio. Davi não sabe mais o que fazer. Então parte para uma posição extrema. Ele escreve uma carta, sentenciando Urias à morte, dizendo para o comandante: bota Urias na frente da batalha. Não coloque ninguém para protegê-lo. Deixa que ele seja morto pelo inimigo. E o emissário da sentença de morte de Urias vai nas mãos do próprio Urias. Um gesto de crueldade. E então Urias é colocado na frente da batalha, sem proteção, e é morto. Na interpretação do próprio Deus, quem matou Urias não foram os amonitas. Foi o próprio Davi. A espada era amonita, mas o plano assassino de quem encomendou um crime de aluguel foi o próprio Davi. Passado o luto da Batseba, Davi agora toma mais um gesto. Naquela época isso era possível, acrescentar mais uma mulher ao harém do rei, mesmo na contramão do projeto de Deus, porque o projeto de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 17, o rei não podia multiplicar para si mulheres. E então Davi se casa com Batseba. Agora oculta o seu pecado, porque naquela época não se preocupava tanto quanto o tempo durou, talvez algumas semanas, talvez nem mesmo mais do que um mês. E agora ela está grávida, mas nenhuma suspeita da nação de que o pai da criança é o próprio Davi. E o pai da criança antes de casar-se com Davi, de casar-se com Batseba. A Bíblia diz que aquilo foi terrível. O coração dele está inquieto. E então Deus manda a casa de Davi, o profeta. E o profeta Natan chega lá e conta uma história, uma parábola. Disse: Davi, deixa eu te contar uma história. Havia um fazendeiro com muitas reses e havia um pobre, coitado, só tinha uma cordeirinha. A cordeirinha foi criada na casa dele, com os filhos dele, comendo no prato dele. Era o xodó da família. E um dia esse fazendeiro recebe um amigo ilustre e ele resolve fazer um jantar, um churrasco, em homenagem àquele visitante ilustre que chegara à sua casa. E em vez dele ir lá, matou uma das reses tantas que tinha na sua fazenda para fazer o jantar para aquele ilustre convidado. E vai lá na casa do pobre, pega a sua única ovelhinha, criada dentro de casa, com o maior afeto, e mata essa cordeirinha única para fazer o churrasco para o seu amigo. E Davi, que tinha um senso de justiça, acendeu-se em ira e disse: esse homem tem que morrer, e tem que restituir 4 vezes mais. E a Bíblia diz que o profeta botou o dedo na cara do Davi e disse: tu és o homem, Davi. Deus te deu o reino, Deus te deu o trono, Deus te deu riqueza, Deus te deu prestígio, Deus te deu outras mulheres. E você foi pegar e roubar exatamente a mulher do teu soldado. E Davi então diz: eu pequei contra Deus. Reconheceu o seu erro. E o profeta disse: mas Deus te perdoou. É bem verdade que o perdão de Deus não anulou os efeitos colaterais do seu pecado. Ele restituiu 4 vezes. 4 dos filhos de Davi morreram. Morreu o primeiro, Aminon, assassinado pelo irmão Absalão. Primeiro morreu o filho do adultério.
Depois morreu Absalão. Depois morreu o próprio Absalão pelas mãos do primo e comandante Joabe. E depois, em quarto lugar, morreu Adonias pelas mãos de Salomão. Mas aqui, nesse salmo, Davi vai contar para nós a coisa mais gloriosa e bendita do cristianismo. Há perdão para quem peca e se arrepende. E é por isso que você e eu estamos aqui. Porque nenhum de nós, sem exceção, deixamos de ser pecadores. Se Deus observasse pecados, nenhum de nós estaria aqui. Lá no céu só tem um tipo de gente que entra: aqueles que foram perdoados. Então, notem como ele dá o seu testemunho. Ele começa agradecendo a Deus pelo perdão, dizendo: feliz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Oh, irmãos, que bênção, que glória, que experiência bendita é esta, de saber que o seu pecado, que o meu pecado, que os nossos pecados foram perdoados. Talvez alguém diz: mas eu nunca fiz nada de grave. Quem pensa assim é porque imagina que, como os fariseus, o pecado é só um ato externo. Mas e o pecado do coração? A Bíblia diz que um homem não precisa deitar na cama do adultério para cometer adultério. A Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. A Bíblia diz que não é preciso puxar um gatilho e dar um tiro numa pessoa e tirar a vida dela. A Bíblia diz que se você odeia o seu irmão, você é assassino. Em virtude disso, todos nós somos culpados aos olhos de Deus. Até que Deus nos perdoe. Até que possamos dizer: feliz, muito feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi está aqui contando a alegria que ele teve em Deus de receber perdão. E no verso 2 ele diz: bem-aventurado, muito feliz, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não adora. Aqui, obviamente, é o resultado do perdão, porque o perdão de Deus não é barato. Deus não diz para você e para mim: tá bom, filho, você pecou, mas não tem problema não, tá tudo bem, vamos passar por cima disso. Vou fazer vistas grossas. Faz de conta que você não pecou. Não é assim não. A Bíblia diz que o pecado é maligníssimo. O pecado separa você de Deus. O pecado é o pior de todos os males. É pior do que a pobreza, é pior do que a doença, é pior do que a enfermidade, é pior do que a própria morte. Mas Deus os perdoa por causa do seu Filho. Aqueles sacrifícios que eram feitos no santuário, depois no templo, não era possível que sangue de touros e bodes pudesse perdoar pecados. Mas Deus olhava para aquelas sombras e apontava lá para frente, para o Calvário, para o sangue remidor. E por causa da morte expiatória de Cristo, porque Ele pagou no madeiro os nossos pecados e rasgou o escrito de dívida que era contra nós, Deus agora nos perdoa, porque o nosso pecado foi punido no seu próprio Filho. E Deus então não atribui iniquidade àquele que se arrepende e busca o perdão de Deus. Agora Davi vai dar o seu testemunho no verso 3 e diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. O que Davi está testemunhando aqui, irmãos, que aquele que comete o pecado e não o confessa, ele não tem paz. Não tem paz. Não há remédio na farmácia. Não há terapia psicológica. Não há divã de psicanalista. Não há qualquer psicologia de autoajuda. Não há qualquer experiência mística que o homem possa buscar, que possa aliviar a sua consciência, que possa aquietar a sua alma, que possa tranquilizar a sua mente, que possa trazer repouso para o seu coração, a não ser o perdão de Deus. Aos olhos humanos estava tudo bem com Davi. O seu crime tinha sido perfeito aos olhos humanos, porém o seu coração estava perturbado. Em virtude do seu pecado não ter sido ainda confessado, tem reverberações, tem efeitos colaterais que atingem a sua saúde. Envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Não havia paz, ele estava no trono, ele estava despachando. Para a nação estava tudo bem, nenhuma suspeita, nenhuma acusação, nenhum vexame público. Mas no coração dele estava tudo muito ruim. Enquanto ele guardou aquele pecado, a Bíblia diz que ele não tinha mais saúde. Que o vício dele, que o brilho da face dele foi embora.
Ele não tinha noites de prazer. A partir dali ele tinha noites de gemidos. No outro salmo ele chega a dizer que alagou o seu leito com as suas lágrimas. E ele explica por quê no versículo 4. Quando ele diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, o meu viço, se tornou em sequidão de estio. Esse homem começa a murchar, esse homem começa a desidratar, esse homem começa a morrer vivo, por causa da culpa. A culpa é um chicote carrasco, que não deixa o pecador pecar impune. Então, em virtude do confronto do profeta, diz a Bíblia que Davi tomou uma decisão, que está composta no versículo 5. Ele disse: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Chegou o momento que ele destampou a câmara de horror. Chegou a hora que ele destampou esse fosso terrível, escuro, sombrio do seu coração. Chegou a hora que ele espremeu todo o pus da ferida. Chegou a hora que ele tomou a decisão: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Limpou todo o porão da alma, dragou todas as profundezas do coração, trouxe tudo à tona. E ele vai concluir: e tu perdoaste a sujeira, a iniquidade do meu pecado. Bendito o Evangelho, graça maravilhosa, que não nos deixou sucumbir diante da malignidade do pecado, do Deus que rompe as cadeias das nossas transgressões. Não importa onde você foi, tão longe você foi, tão profundamente você caiu, não importa quantas amarras foram colocadas sobre a sua vida, não importa quanto o inferno bafeja na sua nuca, dizendo agora não tem mais jeito. Não importa quanto o diabo chegue e lance suas setas de acusações contra você, agora não tem mais esperança. Quando Deus perdoa o seu pecado, quando Deus perdoa o meu pecado, não tem mais prisão, não tem mais cadeias, não tem mais algemas, não tem mais culpa, não tem mais chicote acusador. Agora é a alegria do perdão de Deus. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aí Davi chega a uma conclusão teológica, no versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Presta atenção que Davi não era um incrédulo quando pecou. Davi não era um ateu quando pecou. Davi não era um crente, diríamos nós, carnal, quando pecou. Davi era um homem de Deus. Aliás, o homem que recebeu a alcunha de homem segundo o coração de Deus. Até gente de Deus cai, até gente de Deus peca. Por isso, alerta divino: quem pensa estar em pé, veja que não caia. Mas a bênção de termos o Deus que perdoa pecados nos encoraja a fazer súplicas a Ele, e a fazer súplicas a Ele em tempo de poder encontrá-lo, para que, se turbulências vierem, se cachoeiras de acusações vierem, se as tribulações chegarem, no verso 6, parte B, quando as muitas águas transbordarem, estas muitas águas não vão atingi-lo. Bendito seja Deus. Que bênção que é receber o perdão divino. E aí Davi confessa no verso 7 algo glorioso: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Agora ele troca o espírito angustiado. Agora ele sai da experiência de a mão de Deus pesando sobre ele de dia e de noite. Agora o seu travesseiro não mais é alagado por choro profundo e amargo. Agora Deus não põe mais na boca dele um gemido. Agora o que acontece com ele é que ele é preservado da tribulação, e Deus põe alegres cantos de livramento em seus lábios. Deus está aqui nesta manhã, e Ele conhece com profundidade a vida de todos nós. E talvez você entrou aqui hoje, e você está como Davi antes da visita de Natã, vivendo uma guerra na sua vida, um tormento na sua alma. Talvez aos olhos humanos está tudo bem, mas lá no íntimo do seu coração, lá na intimidade do seu quarto, lá no confessionário do seu travesseiro,
você sabe que não está nada bem. E hoje o Deus de toda graça, o Deus de todo perdão está aqui neste lugar, para levar você a um arrependimento sincero, a uma confissão verdadeira e a um perdão real. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia nos garante que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz mais: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa palavra confessar na língua original é homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar, que significa se você concordar com Deus que você pecou, se você não caminhar pelos atalhos de tentar culpar alguém, botar a culpa em alguém, assumir a culpa, Deus é fiel e justo para perdoar. Pastor Jailton, uma das coisas que mais me impressiona em 1 João 9 é que o termo parece não ser apropriado para perdão. Porque notem, deveria, na nossa lógica humana, estar escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Mas não está escrito isso. O que está escrito? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. O justo não perdoa. O justo aplica a lei e requer o cumprimento da justiça. Eu ilustro. Imagine que você esteja com a sua família, num dia de festa, de celebração. Entra um marginal de arma em punho, ceifa a vida de um ente querido seu na sua frente. A polícia bota a mão nesse marginal, leva-o para a prisão. Ele vai a júri popular, 7-0 contra ele. E o juiz dá a sentença, 30 anos de reclusão. Pergunto a vocês, esse juiz, em nome da lei, em nome da justiça, pode dizer a esse marginal, agora condenado, pode ir para casa, esquece, estou liberando você. Eu pergunto a vocês, esse juiz pode fazer isso em nome da lei e da justiça? E a resposta é um sonoro? Não. Por que não? Porque o papel do juiz é fazer cumprir a lei e satisfazer a justiça. Então, por que Deus é fiel e justo, em vez de ser fiel e misericordioso? Porque quando você concorda com Deus que você pecou, quando você admite o seu pecado, quando você reconhece o seu pecado, quando você confessa o seu pecado, Deus olha para a cruz do seu filho. E lá na cruz, Deus já puniu o seu pecado em seu Filho Jesus Cristo. E porque Deus é justo e não pune o mesmo pecado duas vezes, porque puniu no seu Filho, não pune em você, se você admitir, se você confessar que você pecou, Deus diz, então em virtude do sacrifício do meu Filho, por você em seu lugar, eu perdoo o seu pecado, porque eu sou fiel às minhas promessas, e eu sou justo para não punir o seu pecado duas vezes, no meu Filho e em você. Bendito seja Deus por tamanha graça. Então, Davi reconhece no verso 7, algo sublime: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Esse é o efeito do perdão. Deus acolhe você, como acolheu o pródigo que voltou sujo, maltrapilho para casa, arrependido. Vou dizer para o meu pai, eu não mereço ser teu filho, trata-me como dos trabalhadores. Ele nem conseguiu fazer essa confissão. O pai correu, o pai abraçou, o pai beijou, o pai fez uma festa, e a Bíblia diz que a festa é diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 8, o Senhor diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Agora Deus passa a ser o seu professor, o seu instrutor. O pecado é um alerta para dizer para você e para mim, não entre por esse caminho é pesado demais, esse caminho é escorregadio demais, esse caminho vai levar você a quedas terríveis. Então, se coloque agora nas mãos de Deus, para ser instruído por Deus, para seguir o caminho de Deus. Ande debaixo das vistas do Deus Todo-Poderoso, e Deus te dará conselho, para você não tropeçar novamente. E ele ilustra, e eu gosto da ilustração dele, porque Davi era um camarada rural. Muitos de nós aqui tivemos a nossa formação lá no campo. E ele usa a seguinte expressão, veja comigo no verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados.
Agora ele começa a comparar o homem, que é um ser racional e espiritual, com um animal irracional. Olha, um cavalo ou uma mula, se entrasse aqui nesse santuário, que tem cavalo entrando em santuário hoje, você podia pregar o melhor sermão, o mais eloquente, o mais bíblico. Você acha que iria mudar a natureza dele? Não, é verdade. Está dada a resposta. Para você controlar um cavalo, você tem que botar freio na boca dele, porque ele não entende outra linguagem. Ele não deixa de ser instruído, precisa ter o freio. Aí Deus está dizendo para você e para mim, meu filho, não haja como um animal irracional. Você pode entender, você pode compreender, você pode ouvir, você pode reciclar essa informação, você pode tomar decisões. Você não precisa viver apanhando a vida inteira. Você não precisa viver com freio na boca. Você não é um cavalo, você não é uma mula, você não é um ser irracional. Você pode seguir a minha instrução, você pode seguir a minha palavra, você pode receber os meus conselhos. Você não precisa viver como um animal irracional, sofrendo e sofrendo e sofrendo com freio na boca. Agora, e quem não escutar esse conselho? E quem agir como um ímpio, que entra aqui e sai lá? Que é como uma pedra, a palavra cai, como água escorre. Que vem à igreja e retorna à igreja, e vem e retorna a retornar, e vem e torna a retornar 1, 2, 1000 vezes, e a vida nunca mudou. Ele diz no verso de número 10 o seguinte: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. O ímpio aqui, entendamos, não é necessariamente um perverso moral. O ímpio é aquele que, embora possa até ter uma vida social, de boa convivência, com a família, com os amigos, no trabalho, na escola, nas relações interpessoais, mas não leva Deus em conta. Não se submete à palavra de Deus. Muito, não é pouco não, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Agora veja a conjunção adversativa, veja o contraste. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Isso não significa que no momento em que você confessa um pecado pontual e se arrepende dele e recebe o perdão de Deus, que dali para frente você nunca mais vai cometer um pecado. É claro, nós somos pecadores, e quem disser que não tem pecado está mentindo. Mentindo para si, mentindo para os outros e tentando mentir para Deus. Mas se você segue a instrução divina, a misericórdia de Deus o assiste, porque as misericórdias de Deus se renovam em nosso favor a cada manhã. Então, Davi conclui da seguinte maneira: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. O que eu acho bonito, pastor, que o texto começa com gemido, o texto começa com culpa avassaladora, o texto começa com a mão de Deus pesando de dia e de noite, o texto começa com o vigor se tornando em sequidão de estio. Mas em virtude do perdão, bendito perdão, o texto termina com alegria e com exultação. Que Deus maravilhoso, que Deus gracioso, que Deus perdoador. Este é o Deus a quem amamos e servimos. Por causa do sacrifício do seu Filho lá na cruz, não precisamos viver debaixo da mão pesada de Deus, nem com freios na nossa boca. Nós não somos como o cavalo e a mula. Nós somos filhos de Deus. Nós somos daqueles que são chamados de retos de coração. Nós somos aqueles a quem Deus ama desde a eternidade. E o projeto de Deus para você e para mim é uma vida de plena felicidade. Bem-aventurados. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Ó Deus querido, nós estamos diante do espelho da Tua palavra nesta manhã. Todos nós, sem exceção aqui nesta casa, somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia e do Teu perdão. Não podemos limpar-nos a nós mesmos, como o etíope não pode mudar a sua pele, nem o leopardo as suas manchas. Somente o sangue de Jesus pode nos livrar, nos limpar de todo o nosso pecado. Mas Te damos graças, Deus, porque Tu és Deus perdoador, o Deus que tira o fardo da culpa, o Deus que fecha as feridas, o Deus que nos dá a chance de recomeçar, oportunidade de levantar nossa cabeça e continuar a jornada, sem peso nas costas,
sem culpa e chicote nos atormentando a consciência, sem choro alagando o travesseiro, sem noites indormidas por causa do desespero existencial que o pecado produz. Se porventura alguém está aqui nesta casa e que está nesse dilema e nesse conflito, que tu produzas, Deus, o arrependimento para a vida, porque o arrependimento é a expressão da tua bondade em nossa vida. Que tu geres no coração de cada um de nós profundo e sincero arrependimento. E que esta seja uma manhã de perdão, de restauração e de reconciliação contigo. Derrama sobre nós as chuvas da tua graça, as torrentes da tua misericórdia. Vai quebrando as algemas, Senhor. Vai rompendo os grilhões. Vai trazendo o livramento. Vai trazendo restauração. Para que em vez de choro, tenhamos alegria. Em vez de pesar, tenhamos exultação. Em vez de sentirmos o peso da tua mão nos esmagando, vejamos os teus braços nos segurando e nos amparando. É a nossa oração com gratidão pelo teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Agora, você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Compreendemos que o pecado nos afasta do Pai e adoece a nossa alma, mas o Senhor nunca nos deixa desamparados quando decidimos abrir o coração. Reconhecemos que nenhum de nós está livre de falhar, mas a verdadeira virada de chave acontece quando deixamos o orgulho de lado e confessamos as nossas fraquezas diante do Altíssimo. Jesus pagou o preço mais alto na cruz para que a justiça divina fosse cumprida e para que hoje tivéssemos livre acesso ao perdão real. Por isso, não precisamos viver carregando o peso da culpa ou como seres sem entendimento que só aprendem pela dor. Podemos caminhar debaixo do conselho de Deus, sabendo que a sua misericórdia se renova a cada manhã e transforma os nossos dias, cheios de gemidos, em cânticos de profunda alegria e libertação. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós leremos dos versos 6 ao verso 18. O apóstolo Paulo escreve: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eu queria pensar um pouco com vocês nesta manhã sobre a capacitação da graça de Deus na aflição. Penso que todos vocês estão cientes de que esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, e a escreveu da sua segunda prisão em Roma. A primeira prisão aconteceu por volta dos anos 61 a 63, e tinha por trás os judeus, que com ciúmes perseguiram Paulo de forma implacável. Mas a segunda prisão, que ocorre por volta nos 66, 67, tem por trás uma perseguição política. Isso porque
no dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma foi incendiada. E os historiadores dizem que o incêndio de Roma foi provocado pelo próprio imperador, que assiste o espetáculo das chamas do alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira, e aquelas chamas devoram a capital do império por 7 noites e 6 dias. A cidade foi devastada, mais de 70% da cidade destruída, e quando o incêndio termina, Nero põe a culpa do incêndio nos crentes. Isso porque a região que não foi atingida pelo fogo, os bairros que não foram queimados e destruídos pelas chamas, eram povoados densamente por judeus e cristãos. Isso dá a ele um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa então uma caçada, uma perseguição cruel, um banho de sangue, uma chacina, uma carnificina na cidade de Roma e em outras regiões. A situação foi tão severa que os historiadores afirmam que faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Paulo era o grande líder do cristianismo e ele é caçado como o líder dos incendiários, até que ele foi preso novamente. Talvez em Troade, na casa de Carpo, talvez não conseguiu, e é provável, e a Bíblia diz isso inclusive, que ele não consegue levar consigo seus livros, seus pergaminhos, a sua capa, mesmo para enfrentar o frio daquela masmorra romana onde ele foi colocado, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Ele chega a afirmar nessa carta que em virtude dessa crise de perseguição, capítulo 1, versículo 15, que todos os da Ásia o abandonaram. Houve uma debandada geral. Estar ligado a Paulo era correr o risco de ser preso e ser martirizado. E dentro desse contexto, ele vai informar no capítulo 2, versículo 9, que ele está preso agora não como um apóstolo, mas como um bandido, como um malfeitor, como um líder dos incendiários. E ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. E ele não tem dúvidas de que nessa perseguição, nessa prisão, não tem mais esperança de livramento, de liberdade, porque ele chega a dizer no verso 6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha morte, o tempo da minha partida é chegado. Ele vai testemunhar no versículo 16, que na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor. Ele está então diante do martírio, ele está diante da morte. E este homem que foi convertido na estrada de Damasco, este homem que passou 3 anos lá na Arábia, este homem que retorna a Damasco e eles tentam matá-lo, este homem que sobe para Jerusalém e ele não é recebido, este homem que precisa sair de Jerusalém, porque a igreja entende que ele não poderia ficar ali, porque do contrário seria morto, e o próprio Deus o manda sair de Jerusalém. Ele é levado até Cesareia e dali a Tarso, e ele fica lá 10 anos, no molho, no esquecimento, no anonimato. Este homem que é levado para Antioquia da Síria, com Barnabé para ensinar uma grande multidão de discípulos, é chamado por Deus para a obra missionária. E ele faz a primeira viagem missionária com Barnabé, e vai para a região da Galácia do Sul, e ali ele planta igrejas, em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Este homem vai para a segunda viagem missionária, agora com Silas, e deixa igrejas estabelecidas em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, passa por Atenas e prega o evangelho, e se estabelece em Corinto, onde fica 18 meses e deixa uma igreja estabelecida. Esse homem que vai para a terceira viagem missionária e fica 3 anos em Éfeso, e dali planta igrejas em toda a província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Agora este homem vai a Jerusalém e é preso. Ele é transferido para Cesareia e fica 2 anos preso, acusado pelos judeus. Ele vai para Roma para ser julgado diante de César e enfrenta um naufrágio. Ele chega à ilha de Malta e é picado por uma cobra. Ele chega em Roma, na primeira prisão, algemado. Mas diz para a igreja algo magnífico. Eu quero que vocês saibam, a igreja de Filipos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Que coisas foram essas? Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso.
Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi preso e açoitado em Filipos. Ele foi escorraçado em Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele enfrentou um naufrágio para Roma. Ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele chega em Roma preso e algemado. Mas ele entende que a providência carrancuda abre-lhe um sorriso de Deus, abrindo a porta do evangelho para tanta gente. A primeira coisa que então nós aprendemos é que a vida cristã não é uma colônia de férias, não é uma estufa espiritual, não é um parque de diversões. Paulo foi um homem que andou com Deus, que viveu uma vida superlativa, um homem de oração, um homem de jejum, um homem cheio do Espírito Santo, o maior teólogo da igreja, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o maior missionário da igreja, enfrenta lutas, lágrimas, apedrejado, preso, açoitado, humilhado, vilipendiado. E agora ele está numa masmorra fria, úmida, insalubre, com o seu corpo cheio de chagas e de feridas, porque diz: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então, se você hoje está enfrentando lutas, se hoje você está enfrentando vales, se hoje você está enfrentando tribulações, se hoje você está enfrentando perseguições, se hoje você está enfrentando aflições e dificuldades, não murmure, entenda que a graça de Deus é suficiente para sustentar você nessa crise. Ele, enfermo, disse para Deus, para curá-lo daquele espinho na carne, e Deus disse para ele: não, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas em segundo lugar, irmãos, a graça de Deus nos capacita para vivermos vitoriosamente, apesar das adversidades. Se você conferir comigo, os versículos 9 ao versículo 18, este homem está no final da vida. Ele diz na carta a Filemon, que escreveu da primeira prisão, que já era um velho. Ele diz na carta aos Gálatas que trazia no corpo as marcas de Cristo. E esse homem está enfrentando no final da vida alguns dramas. O primeiro drama que ele está vivendo aqui é o drama da solidão. Olha comigo o versículo 9, por favor. Procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Meus irmãos, não é simples viver o drama da solidão. Sobretudo para alguém que viveu a vida diante de grandes multidões, levando a esperança do evangelho. Ele termina a vida, ele encerra a vida, ele encerra o ministério, ele fecha as cortinas da sua história, sozinho, abandonado. As pessoas que estavam do lado dele agora têm medo de se associarem com ele. Os da Ásia o abandonaram. Ele está esquecido, jogado numa masmorra. E ele diz para o seu filho Timóteo: meu filho, vem depressa, eu preciso de você, eu preciso de companhia, eu preciso de um amigo, eu preciso de um ombro. Eu preciso reclinar minha cabeça no seu peito. Eu não posso viver dentro dessa solidão cruel, sozinho. Mas filho, venha depressa, venha antes do inverno, porque se o inverno chegar, você não vai poder navegar. E se você não chegar depressa, quando você chegar, eu não estou mais vivo. Então venha depressa, meu filho, eu preciso de você. É muito importante você entender que a graça de Deus não nos livra de enfrentar a solidão, embora a graça de Deus nos assista na solidão. Segunda coisa que Paulo enfrenta, irmãos, é o abandono. Versículo 10. Procura, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado por um cônjuge, um namorado, um noivo, uma noiva, um amigo, um parente. Não é fácil. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado por aqueles em quem você investiu tanto. Paulo se sente abandonado, e o abandono dói, e o abandono é cruel. Eu quero dizer para você que a graça de Deus não nos livra do abandono, mas a graça de Deus nos assiste, mesmo quando estamos abandonados pelos homens. Terceiro, Paulo lida com o drama da traição. Olha comigo o versículo 14. Porque Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Os historiadores afirmam que foi este indivíduo, Alexandre o latueiro, que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. Embora o apóstolo Paulo estivesse o tempo todo com o coração 100% voltado para a obra de Deus, para levar pessoas a Cristo, para plantar igrejas, para ver a expansão do reino de Deus, Alexandre o latueiro puxa o seu tapete, o apunhala pelas costas e o delata. É claro que a traição dói, seja ela em que nível for.
A graça de Deus não nos livra da traição, mas a graça de Deus nos assiste, mesmo quando enfrentamos traição. Quarto lugar, Paulo está preso, e ele diz no verso 13 para Timóteo assim: quando você vier, meu filho, traz a capa que deixei em Troade. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está numa masmorra, o inverno está chegando. Em Roma as temperaturas chegam abaixo de zero, e numa masmorra é tão frio lá dentro quanto lá de fora. E você sabe que gente velha sente mais frio que gente nova. Ele está dizendo: meu filho, se o inverno está chegando e eu não tenho sequer uma capa para usar, eu posso morrer de frio aqui, então venha e traga a minha capa. Privações das mais severas, irmãos. Quantos servos de Deus, a despeito de serem consagrados, a despeito de se dedicarem à obra, fecham as cortinas da vida, enfrentando amargas privações daquilo que é essencial e básico. A graça de Deus não nos livra das privações. A graça de Deus nos assiste, apesar das privações. E talvez é hora de você e eu reavaliarmos um pouco a nossa vida, para pararmos de murmurar, de reclamar da vida. Porque você às vezes, e com certeza tem, casa para morar, roupa para vestir, cama para dormir, comida sobre a sua mesa, e tantas vezes você vive amargo, você vive murmurando, você vive reclamando da vida, e o maior apóstolo do cristianismo, e o maior evangelista da igreja, e o maior missionário da história do cristianismo, e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, fecha as cortinas da sua vida, sem ter sequer uma capa velha e surrada para usar na chegada do inverno. Mas em último lugar, irmãos, Paulo lida com outro drama, o drama da ingratidão. Confira aí o versículo 16. Porque na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Eu fico imaginando que na cabeça de Paulo, quando ele vai para essa audiência, para a sua defesa, ele deve ter pensado assim: vai ter uma multidão de crente lá. Todo mundo sabe que eu não sou um bandido. Todo mundo sabe que eu não sou um malfeitor. Todo mundo sabe que as acusações que pesam sobre mim não são verdadeiras. Que eu sou inocente. Que eu não sou um criminoso. Que eu não estou aqui em Roma fazendo ameaça de destruição da cidade. Que o meu trabalho é outro. Que o meu trabalho é levar esperança. Que o meu trabalho é levar salvação. Que o meu trabalho é plantar no coração das pessoas a esperança da vida eterna. E vai ter lá uma multidão de crentes para me defender e dizer que eu não sou culpado da acusação que recebo. Quando eu chego naquela audiência, não tem sequer uma pessoa. Talvez não tenha dor mais profunda do que a dor da ingratidão. De você investir, e investir, e investir. Na hora que você precisa de um ombro amigo, de uma palavra amiga, de um companheiro na jornada, essa pessoa falha com você. E Paulo fica exatamente desamparado do ponto de vista humano naquela audiência. Ninguém foi a meu favor. A graça de Deus não nos livra da ingratidão dos homens, mas a graça de Deus nos assiste, mesmo quando as pessoas são ingratas conosco. Mas notem, em terceiro lugar, irmãos, a graça de Deus nos capacita a ter os valores de vida, os mais excelentes, diante das grandes crises da vida. Confira comigo o que Paulo vai dizer no versículo 7. Ele olha para as lentes do retrovisor, faz uma avaliação do seu passado e diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado aí. E quando ele faz um resumo, quando ele faz uma análise, quando ele faz uma investigação de como foi sua trajetória até aqui, ele diz o seguinte: a minha vida não foi de amenidades, foi um combate. Ele diz o seguinte: eu não parei a obra no meio do caminho, eu completei a carreira, eu não desisti. Eu não me desviei para a direita ou para a esquerda. Eu não dei marcha ré. Na verdade, ele chegou a dizer para os presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Este homem, mais do que isso, ele diz: eu guardei a fé. Eu não transigi com os absolutos de Deus. Eu não vendi a minha consciência. Eu não prostituí o meu ministério. Eu não coloquei no balcão do comércio para quem dar mais levasse a minha fidelidade a Cristo. Eu guardei a fé. E ele está dizendo isso, irmãos, num momento em que ele está na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma. Notem comigo que ele está à beira da morte, com certeza de que a morte está chegando.
E é isso que ele vai dizer no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Duas coisas me encantam aqui. A primeira coisa, ele está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar, é eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para César, e eu não vou me entregar para Roma, eu vou me entregar para Deus. A minha morte vai ser uma libação para Deus. E tem mais, eu não vou morrer, eu vou partir. E essa palavra partida aqui, ela é uma espécie de eufemismo para aliviar a ideia de morte. E ela traz a ideia de que morrer é tirar o peso das costas de alguém. Um cristão não tem medo da morte, porque morrer é descansar das suas fadigas. O texto aqui traz a ideia de você desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio, porque para um crente morrer é fazer a última viagem rumo à pátria celestial. O texto traz a ideia de levantar as estacas, levantar acampamento e ir para sua casa permanente, porque para um crente morrer é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai, é ir para a cidade santa, é ir para o céu, é ir para a glória eterna. Ele não tem medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Esse homem tem uma avaliação plena do amanhã, porque chega no verso 8, ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Notem isso, irmãos. A sentença que pesava sobre ele vinha de Nero, culpado. Ele diz: não é nesse tribunal que eu vou ser verdadeiramente julgado. O tribunal da terra me considera culpado. O tribunal da terra me sentencia como malfeitor. O tribunal da terra lança sobre mim uma acusação pesada e uma sentença falsa. Mas daqui a pouco eu vou estar na presença do reto juiz. E lá minha sentença sim vai ser lavrada. Lá eu vou ser reconhecido como justo, como justificado. E lá a recompensa me será dada. A coroa da justiça eu terei nas minhas mãos. Ele não tem medo do amanhã, porque não caminha para o martírio, ele caminha para a recompensa eterna. Mas, amados irmãos, e eu quero concluir dizendo para vocês que a graça de Deus também nos capacita a recebermos a assistência do céu na hora da morte. Veja comigo, por favor, os versos 17 e 18. E eu me impressiono com isto, porque o verso 17 começa com uma adversativa. Mas, entretanto, diante do abandono das pessoas, diante da ingratidão dos homens, o verso 17 diz assim: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Preste atenção nisso. Abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Tem hora que você vai se decepcionar com os homens. Tem hora que os homens, os mais achegados, vão deixar você sozinho. Tem hora que você vai perceber que aqueles que caminharam com você não vão caminhar mais. Na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, diz Paulo. Ele foi desassistido pelos homens. Mas ele diz, nesse momento, mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me revestiu de forças. Quando as forças dele acabaram, Deus foi e o revestiu de forças. Irmãos queridos, Paulo não era um super-homem, ele era um homem, ele tinha sentimentos. E um homem que está numa masmorra, um velho que está cheio de cicatrizes, que está sentindo frio, que sabe que a sua sentença é irremediável, é irrevogável, está caminhando para o martírio. Chega um momento que as forças acabam. Chega um momento em que a assistência parece que desaparece. E nessa hora em que o chão fugiu de debaixo dos seus pés, nesta hora em que a dor apertou o seu peito, nesta hora em que ele sente que as pessoas que podiam e deviam estar do seu lado não estão mais, ele olha para Deus e diz, o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus que nos prepara para enfrentar as crises e até mesmo na hora da morte. Mas mais, Deus não nos livra das provas, mas nos dá poder e forças para cumprirmos o nosso ministério, mesmo nas provas. Olha o verso 17 ainda. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Notem, irmãos,
que esse homem está na beira da morte, ele está no corredor da morte, e o que preocupa esse homem não é se vai viver ou morrer, o que preocupa este homem não é se ele vai ser solto ou ficar preso, o que preocupa este homem é que a palavra de Deus alcance o seu propósito, chegue mais longe, vá a horizontes mais largos, e todos os gentios possam ouvi-la. Ele está preso, diz ele, mas a palavra de Deus não está algemada. Como isso é precioso, irmãos. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. O que é importante não é o obreiro, o que é importante é a obra. O que é importante não é o mensageiro, o que é importante é a mensagem. O que é importante é que mesmo que o pregador tombe e morra, a obra de Deus vai prosseguir e vai continuar. Mas em terceiro lugar, Deus muitas vezes não nos livra da morte, mas na morte. Olha o versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Quando ele diz que Deus vai livrá-lo da obra maligna, ele não está dizendo que Deus vai livrá-lo da morte. E quando ele diz que Deus levará salvo para o seu reino celestial, ele está dizendo que Deus levará para o seu reino celestial através da morte. Isso é maravilhoso, porque um crente é vencedor, ele é vitorioso. Ainda que ele seja abandonado, ainda que ele esteja com solidão, ainda que ele seja traído, ainda que ele seja esquecido, ainda que ele sofra martírio, ele é vencedor. Ainda que ele sofra as consequências mais graves na vida, ele será levado salvo para o reino celestial. A morte para nós não é uma derrota, não é um fracasso, não é o fim da linha, é lucro, é bem-aventurança, é estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Tem hora que Deus não nos livra da morte. Tem hora que Deus nos livra na morte. E fecho e termino aqui. Na hora do balanço final, Paulo expressa não um gesto de frustração, mas um tributo de glória ao seu Senhor. Quando ele diz no verso 18, a Ele, glória pelos séculos dos séculos. Porque preste atenção, irmãos, este homem poderia, no final da vida, lamentar. Dei tanto, recebi tão pouco. Investi tanto, recebi tão pouco. Semeei tanto, estou colhendo tão pouco. Me doei tanto e recebi ingratidão. Ele podia ter nos seus lábios palavras de murmuração, de reclamação, de amargura, de frustração, de decepção. Mas ele fecha as cortinas da sua vida, erguendo os olhos para cima e dizendo, a Ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. A graça de Deus nos assiste. A graça de Deus não nos abandona. A graça de Deus nos é suficiente. A graça de Deus nos basta na vida e na morte e por toda a eternidade. Curva sua fronte, por favor. Senhor Deus, bendito é o teu nome, porque jamais tu prometeste para nós uma vida semelhante a um mar de rosas. Aliás, o que Jesus nos ensinou, Pai, é que neste mundo nós teríamos aflições, que nós seríamos enviados como ovelhas para o meio de lobos, e que o mundo nos odiaria, e que nós enfrentaríamos tribulações. Mas também a tua palavra nos ensina que Jesus nos prometeu, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também a tua palavra nos ensina que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nesta manhã, Deus, nós queremos te render graças. Te render graças porque a despeito das lutas que vêm sobre nós, jamais nos falta a tua graça, a tua presença, o teu consolo, o teu poder, a tua paz, a alegria da salvação, a doce companhia e presença do teu Santo Espírito. Rendemos-te graças, Senhor, porque aqui, ainda que enfrentemos nesta vida solidão, tu estás conosco. Ainda que os homens nos abandonem, tu estás conosco. Ainda que enfrentemos traição, tu estás conosco. Ainda que os homens demonstrem ingratidão, tu estás conosco. Ainda que falte assistência da terra, não nos faltará a tua assistência. E o que nós te pedimos, Senhor, é que tu nos fortaleças nesta manhã. Que nós entendamos, Deus, que não estamos aqui para nos protegermos a nós mesmos, para buscarmos
qualidade de vida apenas para nós mesmos. Nós estamos aqui, Deus, sobretudo para levarmos a Tua palavra, para que esta palavra se espalhe e chegue aos confins da terra e todos os gentios possam ouvi-la. Então, Senhor, se chegar a nossa hora, dá-nos a serenidade de Paulo para dizer que o Senhor nos assistiu, para dizer que o Senhor nos levará salvo para o Teu reino celestial. E que as últimas palavras da nossa vida, como as primeiras palavras da nossa vida, que todas as palavras da nossa vida sejam estas, Senhor, a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Aleluia, louvado seja o Teu nome, por graça tão maravilhosa que nos assiste. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Agora você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. A vida com Cristo não nos isenta das tempestades, mas nos garante a âncora firme da sua presença. Assim como o apóstolo Paulo no fim de sua jornada, aprendemos que mesmo cercados pela solidão, pelo abandono ou pelas privações deste mundo, a graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que possamos combater o bom combate com os olhos fitos no Senhor, sabendo que a nossa história não termina no sofrimento, mas na glória eterna que nos aguarda. Se o mundo nos desamparar, o reto juiz nos assistirá, nos revestirá de forças e nos conduzirá salvos para o seu reino celestial, para que em tudo, na vida ou na morte, a nossa existência seja um tributo de louvor que proclama: a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.